Concurseriano e concurseriana no meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início aí à nossa aula 1 do regime próprio de previdência social de Cachoeira de Macacu, beleza? Hoje aí é 11 de fevereiro, enquanto tem pessoas pulando carnaval, nós estamos pulando aqui na cadeira, estudando para conseguir um objetivo na vida, beleza? Então, vamos cair para cima, vamos estudar, porque um dia você vai estudar tanto, que você vai ter tanto poder, que você vai pegar esse poder e vai usar a seu benefício. Beleza? Estudar nunca é demais. Nada que você estuda é algo absurdo, algo além. Tudo que você estudar, tudo que você ler, é algo que vai agregar valor à sua vida. Beleza? Então a gente vai falar do regime próprio, inclusive já tem uma aula explicando como é que é estruturado esse edital desse concurso. Né? Eu dei uma aula lá da lei orgânica e aí nessa aula eu explico como é que funciona ali as leis complementares. Então eu vou explicando ali o edital. O link está aqui na descrição. Você pode clicar, né, e adquirir essa explicação. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui pro Titi. Deixa o likezão. Se inscreve no canal para você receber as atualizações sempre que a gente postar uma aula nova. E deixa um comentário aqui embaixo. Fala um comentário. Fale como é estudar pela internet, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo, como é estudar, se você acha legal. Eu quero saber a sua opinião para a gente trocar essa ideia, beleza? E se você quiser também comentar sobre a aula, fique à vontade, beleza? Então a gente vai falar do regime próprio de previdência social, né? A gente vai falar aqui do regime próprio de previdência social. Existe o regime geral de previdência, né? Existe o regime geral de previdência social. Como é que funciona? Ele funciona num sistema de repartição. Então, é uma repartição simples. Então, você paga para outras pessoas que estão aposentadas já. Você está financiando as pessoas que já estão aposentadas. Então, quando chega a sua vez, outras pessoas vão estar pagando a sua aposentadoria. Então, esse valor que você investe é um valor que você está financiando o sistema de contribuição, né, de trabalhadores ativos, né? Você sendo um trabalhador ativo, você está contribuindo, que são usados para pagar benefícios de pessoas aposentadas atualmente. Então é um sistema de repartição simples. Então existe esse sistema geral, que é quando, né, a empresa paga o seu INSS, você está financiando ali alguém que já está aposentado. Então existe esse regime geral, que é quando você paga o INSS, e existe o regime próprio, que é esse que você está vendo aí na tela, que é o regime próprio da Previdência Social do município de Cachoeira de Macacu. Porque todo servidor público ele tem um regime próprio. A iniciativa privada tem um regime geral e o servidor público ele tem um regime próprio. Quem é que organiza, quem é que gerencia, quem é que faz aí essa operacionalização do regime próprio de pensões, né, de aposentadorias e pensões? Quem que faz? Está aqui no artigo 2, que a gente vai estudar agora. Então a gente vai falar sobre esse órgão, né, esse instituto, e aí quem tem direito, quem não tem, quando que você ganha pensão por morte, se é seu cônjuge, seu filho, enfim. A gente vai explicar como é que funciona essa estrutura e quem organiza todo esse trâmite, né, de administração, de gerenciamento, de operacionalização, é a IAPCM, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões de Cachoeira de Macacu. Beleza? Então a gente vai falar sobre isso daí. O estudo ele é um pouco repetitivo, então é até bom. Né? Ele é até bom porque você vai captando melhor a mensagem. Beleza? Então aqui no artigo 2, eu vou começar pelo artigo 2, porque o artigo 1 ele vai falar que essa lei complementar é o regime próprio de previdência social do município de Cachoeira de Macacu. Beleza? Então ele vai falar aqui, ó, o Instituto de Aposentadoria e Pensões de Cachoeira de Macacu, IAPCM, reestruturado nos termos desta lei aqui, desta lei complementar, é a unidade gestora. Então ela vai gerir esse regime próprio de previdência social, né, do município de Cachoeira de Macacu. E aí tem por finalidade o quê? Essa unidade? Ela vai administrar, ela vai gerenciar, ela vai operacionalizar, né, do regime de previdência de que trata esta lei complementar.
tá? Incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento, né? A manutenção dos benefícios aqui estabelecidos. Então, a IAPCM, muito bom você lembrar essa sigla, porque a banca pode perguntar, né? É o Instituto de Aposentadoria e Pensões de Cachoeira de Macacu. Ela que organiza tudo isso daí, ela que faz o gerenciamento, a administração de tudo isso. Aí aqui no artigo 3, ele vai falar que a concessão, né, de aposentadoria ao servidor público municipal vinculado a esse regime, né, a esse regime próprio de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes. Então, o servidor público, ele é vinculado ao regime próprio e os dependentes, que no caso são cônjuge, filho, filha, ele vai falar, a gente vai chegar nessa parte, né? Então, esse regime, essa concessão de aposentadoria é tanto para o servidor público municipal, né? Você sendo um servidor público municipal, você já está vinculado, é uma vinculação obrigatória, né? E aí, no caso de morte, aqui, ó, pensão por morte, existem os dependentes. Será assegurado a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos alguns requisitos para obtenção desses benefícios, que a gente vai falar lá na frente quais são esses requisitos, até a data de entrada em vigor dessa lei complementar, né? Observados os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Então, basicamente, esse instituto, ele funciona tanto com a aposentadoria dos servidores públicos municipais, quanto a pensão por morte, quando esse servidor morre. E aí a pessoa tem direito à pensão, tanto o cônjuge, né? O cônjuge seria o esposo ou a esposa, quanto os filhos, enfim. Aí ele vai falar na ordem lá quem são os respectivos, as pessoas que estão asseguradas ali por esse benefício. Beleza? Aí no parágrafo único, os proventos de aposentadoria devidos ao assegurado, a que se refere o caput desse artigo, e as pensões por mortes devidas aos seus dependentes, serão apurados de acordo com a legislação em vigor, à época em que foram atendidos os requisitos dela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Beleza? Show de bola. É proibida a complementação de aposentadorias. Complementação é você pegar uma aposentadoria tipo da iniciativa, né? Uma iniciativa privada ou uma pensão não é a palavra, mas um regime privativo, né, de aposentadoria. Então é proibida a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por mortes de seus dependentes que não decorra da instituição de regime de previdência, que é essa que a gente está estudando. Complementar. Ou que não seja prevista em lei que extingua o regime próprio de previdência municipal. Beleza? O regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo observará o disposto na Lei 2503, de 11 de novembro de 2021. Essa lei, né, ela vai falar aí do regime de previdência, né, complementar no âmbito aí do município de Cachoeira de Macacu. Ela vai fixar o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência. É um documento que tem 8 páginas, é muito tranquilo de você ler. Se você colocar isso aqui no Google, você consegue ler o documento tranquilo. É basicamente algumas coisas que tem nesse documento, tem aqui nesse documento também, tá? Mas se você quiser dar uma lida, é só dar uma pesquisada no Google, beleza? Então, a disposição do caput desse artigo se aplicará aos servidores que ingressarem no serviço público municipal após a instituição do regime de previdência complementar. Beleza? Show. Aí que ele vai falar dos beneficiários, que essa é a parte importante. Os beneficiários do regime próprio de previdência de Cachoeira de Macacu são qualificados para fins dessa lei complementar como segurados, que são os servidores públicos, né? Vou até colocar aqui, os segurados são os servidores e os dependentes são os dependentes dos servidores. Dependentes dos servidores.
Que aí a gente vai falar quem é depois, mais tarde, né? Lá na frente a gente vai chegar nessa parte aqui, tá? Então os segurados são os servidores, né, que são vinculados a esse regime, né? Se você é estatutário, se você for um servidor público estatutário, você é um segurado obrigatório. E os seus dependentes também, eles recebem uma pensão em caso de morte, beleza? Que aí a gente vai falar quem são os segurados, ele vai falar, se eu não me engano, aqui nessa parte. Dos segurados. São segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social do município de Cachoeira de Macacu. Os servidores municipais, né, titulares aí de cargo efetivo, não sei se ele vai falar de cargo em comissão, mas cargo efetivo é aquele que a pessoa faz concurso público, né? É aquele que a pessoa faz concurso público da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações públicas municipais. Então aqui ele está incluindo a Câmara, que é a administração direta, e autarquias e fundações públicas, que é a administração indireta. Beleza? Show. Então, quem é obrigatório? Segurados obrigatórios aqui, né? Os servidores municipais, aposentados do município, da Câmara Municipal, das autarquias, das fundações públicas municipais, os proventos sejam custeados pela IAPCM. Então, quando você está pagando lá, você trabalha em Cachoeira de Macacu, aí você vai pagar o seu regime próprio. O regime próprio vai ser direcionado para IAPCM, para IAPCM. E ela vai gerenciar esse dinheiro. Esse dinheiro que entrou, a gente vai pagar a aposentadoria de X, Y. Então, quem está incluído? Os servidores que estão ativos, né? E os servidores que foram aposentados da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações públicas. Então, esses são os segurados obrigatórios. Tanto os que estão ativos, quanto os que estão... É porque um precisa do outro, né? Que está ativo paga para quem está inativo, beleza? E os pensionistas do município, da Câmara, das autarquias, das fundações públicas, cujas pensões sejam custeadas pela IAPCM. Então, todo mundo aqui é um segurado obrigatório desse regime próprio de previdência do município de Cachoeira de Macacu. E aí permanece vinculado ao regime de que trata essa lei complementar aquele que for cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da União, né, federal, dos estados, estadual, do Distrito Federal e dos territórios ou dos municípios. Então, se você for cedido para outro órgão, você continua vinculado ao regime próprio, ao regime de que trata essa lei complementar. Se você for cedido para outro órgão, você continua vinculado, você não perde esse vínculo com com esse regime previdenciário dessas permite a filiação, né? Ainda que o regime previdenciário dessas permita a filiação. Cedido à empresa pública, que faz parte, e sociedade da economia mista faz parte da administração indireta. Então a administração ela descentraliza o seu poder, né? Ela não fica centralizado só na Câmara, só na Prefeitura. Ela descentraliza com empresas públicas e com sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista ela tem um capital híbrido, né? Então ela funciona tanto da parte pública como na parte privada. Beleza? Afastado ou licenciado do cargo efetivo. Então, se você for cedido para outro órgão, continua vinculado. Se você for cedido para empresa pública ou sociedade de economia mista, também. E se você for afastado ou licenciado. Claro, se você entrar de licença, você não vai deixar de ser vinculado ao regime, né, de previdência, né, dessa lei aqui. Então, ele fala afastado ou licenciado de cargo efetivo para o quê? Para gozar de licença sem recebimento de remuneração, desde que recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias do servidor na forma dessa lei complementar. Então, se você estiver gozando de licença sem recebimento de remuneração, desde que recolhida as suas respectivas contribuições, você está vinculado a esse regime também, tá? Aqui na linha B, o exercício de mandato eletivo, ou seja, você está exercendo um cargo político, tanto federal, estadual ou distrital ou municipal, aplicando-se as disposições constitucionais pertinentes sobre o afastamento e a respectiva remuneração. Então, mesmo você exercendo um mandato eletivo, você continua vinculado a esse regime de previdência. Na linha C, os demais tipos de afastamento previstos na legislação aplicável e não contemplados na linha A desse inciso.
Beleza? Outros afastamentos também você fica vinculado. Porque a pessoa está afastada, está licenciada, não vai perder o vínculo, né? No caso, aqui no parágrafo 1, né, no caso do servidor efetivo ocupar ou vir ocupar cargo em comissão, então você já é efetivo, e aí o prefeito te chama para um cargo de chefia, que cargo de comissão é cargo em chefia, né? Cargo de chefia. Declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, que são os cargos em comissão, né? Sempre você vai lembrar, não esqueça nunca, que cargo efetivo tem a ver com concurso público, né? Concurso público. E o cargo em comissão é esse daqui, de livre exoneração e livre nomeação. Tá? Então você tá lá. Você é um servidor efetivo, fez concurso público, é efetivo. Aí o prefeito te chama, porque ele pode te chamar uma pessoa de dentro, inclusive tem até uma cota. Se eu não me engano, são 10%. Não sei, tem estatuto que fala sobre isso. Então tem uma cota para você, o prefeito te chamar lá de dentro, que ele pode chamar as pessoas de dentro. Inclusive ele é obrigado a chamar algumas pessoas de dentro, né? Então você está lá, efetivo, vai ocupar um cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que é esse daqui, ou função de confiança. Função de confiança é diferente de cargo em comissão, mas a gente explica isso lá no Estatuto do Servidor. Manter-se-á sua filiação no regime próprio, né? Então aqui já responde o que a gente falou lá em cima. Mesmo que você exerça, né? No caso aqui é você sendo um servidor efetivo. Porque se você for um servidor em comissão sem ser efetivo, já não entra no regime de previdência própria. Porque você tem que pagar um regime próprio de previdência, né? Um regime privado de previdência. Porque o comissionado, você não tem direito a nada. Quando você sai, você não tem direito a nada. Ele é um cargo que é meio, né, diretaço, assim, não tem... Você só tem direito a seu salário, né? Então, a sua filiação no regime próprio de previdência, de que trata essa lei complementar, então você vai se manter, né? E a contribuição incidirá sobre a remuneração do cargo efetivo. Então, o seu cargo efetivo aqui, ó, é que vai sair a contribuição, não é do seu salário de comissão. Vai sair aqui, ó, vai incidir sobre a remuneração do cargo efetivo aqui. Beleza? Na hipótese de cessão do servidor, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou entidade concessionária, será de sua responsabilidade a arrecadação e repasse das contribuições previdenciárias do servidor e respectiva cota patronal ao IACPM. Essa cessão aqui é de ceder, tá? Então, na hipótese de ceder o servidor, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou entidade cessionária que está recebendo o servidor, será de sua responsabilidade. Então, você vai ser cedido para outro órgão. Esse outro órgão é que é responsável, e a arrecadação, né, ele é responsável pela arrecadação e o repasse das contribuições previdenciárias do servidor. Beleza? E a respectiva cota patronal da IACPM. Ok. Se o cessionário, ou seja, se a pessoa que está recebendo você, não promover o desconto e a arrecadação das contribuições devidas, caberá ao município o seu recolhimento em favor do IAPCM e a adoção de medidas para o ressarcimento junto ao cessionário, junto ao servidor. Então, se a pessoa, o órgão lá, não promover esse desconto, nem essa arrecadação dessas contribuições, então o município ele fica incumbido aí desse recolhimento. E aí ele vai, né, ele vai ter ali as medidas para o ressarcimento junto ao cessionário, a pessoa que está, que devidamente tem que receber que ele tem que contribuir, né? Aí vai falar dos dependentes. Então, são beneficiários na condição de dependentes dos segurados. Lembre que o segurado sempre é o servidor público, porque a banca pode colocar que os segurados são os dependentes, que é muito parecido, né? Observa-se o seguinte ordem de preferência. Então é nessa ordem aqui. Primeiro é o cônjuge. O cônjuge é o marido ou a mulher, né? O companheiro ou a companheira. Aí vem os filhos não emancipados, de qualquer condição. Isso aqui é importantíssimo você gravar. Com certeza a banca vai colocar isso daqui, tá? De qualquer condição, menores de 18 anos, ou seja, ele tem que ter 17 anos, tá? Ou inválidos,
com deficiência intelectual ou mental grave, comprovada por meio de avaliação efetuada pela junta médica, estabelecida no âmbito do regime de previdência de que trata essa lei complementar. Então, no caso da morte do segurado, que é o servidor público, primeiro é a esposa que recebe a pensão. Se não tiver a esposa, aí os filhos não emancipados, né? Não, ele está falando e. Aqui ele está falando e, tem um conectivo e. Então significa que são os dois que recebem, né? O cônjuge ou o companheiro, o cônjuge, o companheiro ou a companheira e os filhos não emancipados. A banca pode trabalhar nesse e aqui. Ela pode colocar um ou. Se colocar um ou, muda tudo. Porque se eu falo para você que é e, então significa que a esposa e os filhos têm direito à pensão por morte. Agora o filho ele tem que ser não emancipado de qualquer condição. Menor de 18 anos, tem que ser menor de 18. Ou, ó o ou aqui, ó. O ou já quebra tudo aqui, ó. Então os filhos ele tem que ser de qualquer condição, menor de 18 anos, beleza. Ou inválidos, ou com deficiência intelectual ou mental grave, comprovada por meio de avaliação médica na junta médica, ou com avaliação efetuada pela junta médica. Então prestar atenção nisso aqui. Isso aqui com certeza a banca vai colocar na sua prova, com certeza. Pode ter certeza. Escreva o que eu estou falando. Então, são dependentes dos segurados, observando as seguintes ordens de preferência: cônjuge, companheiro e. Então, são os dois que recebem. Mas muito provavelmente é a mãe que vai, né? É a ex-esposa que vai receber a pensão do filho não emancipado, né? Ela vai receber, de qualquer condição. Aí, se não houver essas pessoas aqui, os pais, desde que comprovada a dependência econômica. E aí, se não tiver os pais e irmão, menor de 18 anos, ou inválido. Sempre lembre desse ou aqui, ó. Tá? Não emancipado ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave, que a torne incapaz para os atos da vida civil, nos termos da declaração judicial, desde que comprovada a dependência econômica. Beleza? Então segue essa ordem aqui. O cônjuge e os filhos não emancipados, então o benefício é para os dois, de qualquer condição menor de 18 anos, ou seja, tem que ter 17, ou, aí o ou é uma coisa ou é outra, não são os dois. Ou inválidos, ou com deficiência intelectual ou mental grave. E aí vem os pais, depois os irmãos. Aí ler isso aqui é importante. Os irmãos têm que ser menor de 18 anos também, ou seja, 17 anos. Né? Inválidos, não emancipados, ou que tenham deficiência intelectual ou mental grave, que torne o irmão dele lá incapaz para os atos da vida civil, nos termos da declaração judicial, desde que comprovada a dependência econômica. Tá? Show. Então aqui pode ser um irmão menor de 18 anos, pode, sem doença nenhuma. Ou inválido, não emancipado, que tenha deficiência intelectual, enfim, aí vai. Ok? Sempre lembrar desses conectivos aqui que a banca faz uma baguncinha. A dependência para fins de pensão por morte aos filhos do segurado, lembrar que segurado é o servidor público, que comprovem estar regularmente matriculados em instituição de ensino superior, será mantido até os 21 anos. Hoje em dia, se eu não me engano, você tem uma pensão, acho que é a pensão alimentícia, né? Que não se enquadra aqui, até os 24, mas aqui até os 21. Não esquecer que é até os 21, tá? Então, se ele tiver no ensino superior, se o filho, né? Os filhos do segurado tiver no ensino superior, será mantido até os 21. Ok? A dependência econômica dos beneficiários indicados no inciso 1 desse artigo é presumida e a dos demais deverá ser comprovada na forma das disposições de regulamento. Beleza? A existência de dependentes da classe anterior exclui os da classe subsequente. Né? Então, a existência de dependentes da classe anterior, então vamos supor, existe o cônjuge? Existe. Ele é da classe anterior. Exclui o das classes subsequentes. Então, se tem um cônjuge que está vivo, exclui os pais e os irmãos.
Então ele que recebe, ele é o primeiro. Por isso que ele fala aqui, ó, seguindo a ordem de preferência. Ok? Exclui o das classes subsequentes, na ordem do caput desse artigo, ou seja, naquela ordem lá em cima, e será verificada exclusivamente na data do óbito do servidor. Ok? A comprovação da incapacidade total e permanente, da deficiência grave, intelectual ou mental, será feita mediante avaliação médica pericial. Então, aquelas deficiências graves, intelectual ou mental, vai passar aqui por uma inspeção médica, né? uma avaliação médica pericial para fins de pensão por morte. Deverá demonstrar que as patologias pré-existentes ao óbito do servidor. Vai demonstrar que as patologias pré-existem ao óbito do servidor. Então já existia antes do servidor falecer. Beleza? Equipara-se aos filhos, ó, isso aqui é importantíssimo, na condições do inciso 1 do caput desse artigo, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, os enteados, não beneficiários de outro regime previdenciário, bem como o menor que seja sob sua tutela e que não possua bem suficiente para o seu próprio sustento de educação. Então, quem é que equipara-se a filhos? Os enteados e o menor que esteja sob sua tutela e que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Esses são os que equiparam-se a filhos. Beleza? Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não impedida para o matrimônio, mantém união estável com o segurado, de acordo com a legislação em vigor, incluídas as uniões homoafetivas. Tá? Então você não precisa estar casado no papel para receber uma pensão por morte. Pode ser uma união estável, claro que você tem que comprovar, né? Tem que comprovar lá que... Ele vai falar aqui, inclusive. As provas... Aqui ele vai falar. As provas de união estável e de dependência econômica exigem prova material. Uma prova material, né? Fotos, enfim. Contemporâneo dos fatos. Produzindo em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito. Tá? Então, no mínimo, você tem que estar aí pelo menos 2 anos com a pessoa, né? Não admitida a prova exclusivamente testemunhal. Não é só você chegar lá, arrumar 2 testemunhas e acabou. Tem que ter umas fotinhas, tem que ter, sei lá, algum documento que comprove, né? Uma conta, enfim. Exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito. Então, existe uma exceção. Tá? Beleza? A par da exigência da linha C do inciso 5, parágrafo 2 do artigo 32 dessa lei complementar, deverá ser apresentado ainda a prova material que comprove a união estável. Aqui, ó. Tem que comprovar a união estável pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Né? Então, tem que ter uma prova material. Beleza? O cônjuge divorciado ou separado e o ex-companheiro que percebia alimentos ou que comprovadamente recebia auxílio material para sua subsistência concorrerá com os dependentes referidos no inciso 1 desse artigo. Então, o inciso 1 diz o quê? Cônjuge. Né? Então, ele fala aqui que o cônjuge divorciado que percebia, né, provavelmente recebia pensão alimentícia ou recebia algum auxílio material para sua subsistência, concorrerá com os dependentes referidos. Então ele vai concorrer aí com essa pensão por morte também. Para fins de apuração de dependência, incapacidade permanente ou temporária ou deficiência, previstas nos incisos 1 e 3 desse artigo, tal condição deverá ter ocorrido enquanto o filho ou irmão for menor de 18 anos de idade. Ok? Então tem que estar com pelo menos 17 anos. Né? Não tem direito à percepção dos benefícios previdenciários o cônjuge separado judicialmente ou divorciado.
o separado de fato ou o ex-companheiro, se finda a união estável, se findou a união estável, e o cônjuge ou companheiro que abandonou o lar há mais de 6 meses, exceto se comprovar a existência de decisão judicial fixando pensão alimentícia para o seu sustento. Show de bola? Maravilha. Então vamos chegar aqui, vamos falar sobre a perda da qualidade de dependente e segurado. A perda da qualidade de segurado, servidor, e o dependente. Quando que perde? Perderá a qualidade de segurado quem deixar de pertencer ao quadro de servidores estatutários do município. Então, se você for exonerado, você perde a qualidade de segurado das autarquias e das fundações públicas municipais por exoneração, demissão, cassação de aposentadoria ou qualquer outra forma de desvinculação definitiva do regime, tendo sua inscrição automaticamente cancelada, perdendo o direito a todo e qualquer benefício previsto nessa lei complementar. Parágrafo único. Os dependentes do segurado, desligados na forma do caput desse artigo, perdem também automaticamente qualquer direito à percepção dos benefícios previstos nessa lei complementar. Então, quando que perde a qualidade de segurado? Exoneração, demissão e cassação da aposentadoria, tá? Ou qualquer desvinculação definitiva do regime. Se o servidor fruir, a palavra é fruir mesmo, de licença sem recebimento de remuneração pelo município, caberá ao órgão ou entidade ao qual se encontre efetivamente vinculado efetuar o tempestivo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Então, de repente, a pessoa vai tirar uma licença e essa licença é sem recebimento de remuneração. Como ele não vai receber remuneração, ele não tem como contribuir. Então, quem vai contribuir? O órgão ou entidade ao qual se encontre efetivamente vinculado. Vai efetuar, então, esse recolhimento das contribuições. Não perderá a qualidade de segurado o servidor que se encontre em gozo de benefício previdenciário, afastamento legal ou das demais licenças previstas nas normas aplicáveis no âmbito do município de Cachoeira de Macacu. Então não perde a qualidade de segurado o que tiver em gozo de benefício previdenciário, afastamento legal ou das demais licenças. Ok? Então, aqui no artigo 12, o dependente ele perderá sua qualidade nas seguintes hipóteses. Então, para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio transitado e julgado, ou seja, não cabe mais recurso, quando não lhe for assegurada a pensão de alimentos. Então, se ela se separar e for transitado e julgado, ela perde a qualidade, a pessoa perde a qualidade de dependente, quando não lhe for assegurada a percepção de alimentos. Então, se ela receber a pensão alimentícia, ela continua sendo dependente, porque ela está recebendo a pensão. Pela anulação do casamento transitado e julgado, também perde, Casamento anulação do casamento deixa de ser dependente. E pelo estabelecimento de nova união estável, aqui é uma nova união estável, ou novo casamento, em data anterior ao evento que tenha gerado o benefício. Então, se a pessoa se casou antes do recebimento do benefício, ela perde essa condição. Agora, se ela se casou depois que começou a receber o benefício, ela não perde. Tá? Ela só perde se ela se casar antes de receber o benefício. Agora, se ela se casar depois que receber o benefício, ela não perde. Beleza? Para o companheiro, Para o companheiro, pela cessação da união estável, ou seja, acabou a união estável com o segurado, quando não assegurada a percepção de alimentos. Aqui está falando que a união estável acabou, perde essa condição. Se ela estiver recebendo pensão alimentícia, ou ela ou ele,
né? Quando não for assegurada a pensão de alimentos. Quando for assegurado, não perde. Só quando não é assegurado. Então, se você está recebendo pensão, você é um dependente do segurado. Entendeu? Se você não recebe pensão, você não é mais dependente do segurado. Para os filhos ou irmãos, pelo implemento da idade de 18 anos, quando completar 18 anos, vai perder. O dependente perde sua qualidade. 18 anos, observado o disposto do parágrafo 1 do artigo 9 dessa lei complementar. Qual é o artigo 9? É esse aqui. Não, aqui é o parágrafo 9. É esse aqui. Tá? Ainda tem essa ressalva aqui, né? Se ele tiver no ensino superior até os 21 anos. Tá? Show de bola. Então vamos seguir aqui. Vamos seguir. 18 anos, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 9 dessa lei complementar. Beleza. Para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez, aquela invalidez, se ela for cessada, e a recuperação da capacidade civil também, né? Respeitado os períodos mínimos previstos na lei complementar. Pelo óbito, perde, né? Porque faleceu. Pela renúncia expressa, você fala, ó, não quero mais essa pensão aí. Pela prática de atos de dignidade ou deserdação na forma da legislação civil e na hipótese prevista no parágrafo 6 do artigo 32 dessa lei complementar, mediante processo administrativo, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Show de bola, vamos lá. A celebração de novo casamento ou a constituição de uma nova união estável após a concessão do benefício não resultará na perda da condição de dependente. Isso aqui é questão de prova. Com certeza é questão de prova. A gente sempre estuda, né, dessa forma, né, como se fosse uma banca. Estuda, fala, pô, isso aqui pode cair na prova, tá? Dos benefícios previdenciários. Então, o regime próprio de previdência do município, ele compreende os seguintes benefícios para os segurados. Aposentadoria aí por incapacidade permanente do trabalho, que é a invalidez, né? Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria voluntária. Aposentadoria do servidor com deficiência. Aposentadoria especial por exercício de atividades com efetiva exposição a agentes nocivos. Aposentadoria dos professores. E aposentadoria compulsória, que é aquela obrigatória, né? Completando 75 anos de idade. E para os dependentes, pensão por morte. Então isso aqui é os benefícios previdenciários para os segurados. Beleza? Das aposentadorias. O servidor abrangido por esse regime será aposentado quando? Por incapacidade permanente para o trabalho. No caso em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Ou seja, ele não pode voltar, a invalidez continua, né? Hipótese que será obrigado à realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejam a concessão da aposentadoria. Voluntariamente, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade se mulher, e 65 anos de idade se homem. Então você pode se aposentar de forma voluntária se completar 62 anos, mulher, e 65 homem. Então você pode se aposentar. 25 anos de contribuição, 25 anos de trabalho, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Desses 25 anos, você tem que ter passado pelo menos 15 anos. Então, 10
no efetivo exercício de serviço público e 5 no cargo em efetivo em que for concedida a aposentadoria. Beleza? Compulsoriamente, obrigatoriamente, né? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade, na forma dessa lei complementar. Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho só será concedida após a comprovação total e permanente da incapacidade do segurado para o serviço público mediante perícia realizada pela junta médica e laudo atestando a impossibilidade de readaptação. Então, ele está falando da aposentadoria por incapacidade permanente, que a gente chama de aposentadoria por invalidez, né? Parágrafo único. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto desse artigo corresponderá, em relação ao servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção pelo regime complementar de previdência, a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8 do artigo 49 dessa lei complementar. Em relação aos demais servidores, ao valor apurado na forma do previsto no artigo 23 e 24 dessa lei complementar. Artigo 16. O pagamento do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, decorrente de doença mental, somente será feito ao curador do segurado ou ao respectivo apoiante, condicionado à apresentação do termo de curatela ou de exibição de comprovação de tomada de decisão apoiada prevista no artigo 1, 1783-A do Código Civil. Então, o pagamento do benefício não é feito para a pessoa que tem a doença mental, é feito para o respectivo apoiante, né, e que tem aí um termo de curatela, né, tem um termo de responsabilidade ou a comprovação de tomada de decisão apoiada, prevista aí no artigo 1783 do Código Civil. A. O aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, que voltar a exercer qualquer atividade laboral, terá aposentadoria por incapacidade cessada. Isso é óbvio, né? A partir da data do retorno, observados os procedimentos administrativos adotados para reversão de ofício, sem prejuízo de eventual responsabilização e devolução dos valores recebidos. Então, aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, que voltar a exercer qualquer atividade, né, laboral, terá a aposentadoria cessada a partir da data do retorno, observados os procedimentos adotados para a reversão. A reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez. De ofício é quando é a administração que faz esse ofício, né? Sem prejuízo da eventual responsabilização e devolução dos valores recebidos. Então ele não precisa, né, ter a responsabilização e nem devolução dos valores já recebidos. Serão realizados revisões das condições de saúde que geraram a incapacidade do servidor, no mínimo anualmente, ficando o aposentado obrigado a se submeter a reavaliações por junta médica sob pena de suspensão do pagamento do benefício e reversão de ofício. Então vai haver revisões anualmente, ficando o aposentado submeter-se a essas reavaliações por junta médica, sob pena de suspensão do pagamento. Se ele não se apresentar, né, para fazer essa reavaliação, pode ser que seja suspendido o pagamento e o benefício, né, o pagamento do benefício e reversão de ofício. O servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho não será reavaliado conforme a prescrição no caput desse artigo nas seguintes hipóteses. Então ele não vai precisar ser reavaliado nessas hipóteses aqui. Após completar 60 anos de idade, for comprovadamente portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, ou após completar 55 anos ou mais de idade, se decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade. Então, se ele completar 60 anos, ele já não precisa mais. 55 anos, ele tem que ter pelo menos recebido 15 anos aí, né, dessa aposentadoria por incapacidade. Então, se ele completar 55 anos ou mais, decorridos 15 anos, ele também pode. Ele não precisa fazer essa reavaliação anualmente, tá?
da aposentadoria compulsória, que é aquela obrigatória. Então, a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, será automática e declarada por ato administrativo, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite da permanência do serviço público. Então, a partir do dia imediato que ele completar 75 anos, ele se aposenta de forma compulsória. Né? Então, você está lá trabalhando, completou 75 anos, você obrigatoriamente, de forma compulsória, é aposentado. A partir do dia imediato, aquele que o servidor atingir a idade limite. Então, a partir daquele momento, você está aposentado de forma compulsória. Aposentadoria especial por exercício de atividade com efetiva exposição a agentes nocivos. O servidor, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade. Então, o servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais aqui à saúde e associação desses agentes, vedada, ou seja, proibido a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente, ou seja, você pode se aposentar se você quiser, aos 60 anos de idade, aos 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público ou 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Beleza? O tempo de exercício nas atividades previstas no caput desse artigo deverá ser comprovada nos termos de regulamento. A aposentadoria que se refere a esse artigo observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitarem com regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social, vedadas a conversão de tempo especial em comum. O aposentado de forma especial por exposição a agentes nocivos, que voltar a exercer atividade laboral, também com exposição ao agente nocivo, que deu causa à concessão do benefício, terá a aposentadoria também cessada, né, a partir da data do retorno, observados os procedimentos administrativos adotados para a reversão de ofício, sem prejuízo de responsabilização cabível de devolução de valores recebidos. Então, se você foi aposentado de forma especial, que é essa forma que você está ali exposto a agentes nocivos, e aí, de repente, você quis voltar a exercer essa atividade, com essa mesma exposição de agentes nocivos, que deu a causa da concessão do benefício de aposentadoria especial, você vai ter a aposentadoria cessada, a partir da data que você retornar. Beleza? Da aposentadoria dos professores. O servidor titular do cargo de professor será aposentado voluntariamente, ou seja, ele vai escolher, desde que observadas cumulativamente, os seguintes requisitos: 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Se você completar 57 anos sendo mulher, você pode se aposentar de forma voluntária. 60 anos, você pode se aposentar de forma voluntária se você for homem. 25 anos de contribuição, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério, ou seja, das funções de professor, na educação infantil, no ensino fundamental ou no médio. Se você tiver 25 anos de trabalho nessa área de magistério, na educação infantil, fundamental ou médio, você pode se aposentar de forma voluntária. Claro que essa contribuição tem que ser exclusiva em efetivo exercício das funções de magistério, que é a função de professor. 10 anos de efetivo exercício de serviço público. Se você tiver 10 anos de efetivo exercício no serviço público, você também pode se aposentar de forma voluntária, de acordo, né, com o Estatuto de Previdência. E 5 anos de carga efetiva em que for concedida a aposentadoria. Beleza? São consideradas funções de magistério, ou seja, funções de professor, as exercidas por professores no desempenho das atividades educativas, onde em estabelecimento de educação básica, que são as escolas, né, nos segmentos da educação infantil, ensino fundamental e médio, vai ser o quê?
em seus diversos níveis de modalidade, incluído, além dos exercícios de docência, as seguintes, desde que exercidas por integrantes de cargo efetivo de professor, sempre em unidade escolar. Então aqui ele está falando o seguinte, são consideradas funções de magistério. Não é só o professor, vai englobar quem? A direção, auxiliar de direção, secretário e orientação pedagógica. Então quando ele fala aqui que essas funções de magistério, ele não está falando exclusivamente de professor, né? Ele está falando aqui, ó, que são consideradas funções de magistério, que também inclui o professor, né? As exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando em estabelecimento de educação básica, nos segmentos da educação infantil, fundamental e médio, em seus diversos níveis de modalidade, incluídas, além do exercício de docência, as seguintes, desde que exercidas por integrantes de cargo efetivo de professor. Então tem que ter um cargo efetivo de professor, né? Você tem que ter exercido um cargo de professor de forma efetiva, ou seja, você fez um concurso público, sempre nas escolas. Então, direção, auxiliar de direção, secretário e orientação pedagógica. Das aposentadorias do servidor com deficiência. O servidor com deficiência será aposentado voluntariamente mediante o cumprimento dos seguintes requisitos. Então, são 20 anos se for mulher e 25 anos se for homem, no caso de deficiência grave. E aí tem 24 anos de contribuição e 29 anos de contribuição se homem. 24 mulher e 29 anos de contribuição se homem, no caso de deficiência moderada. Lembrar isso daqui, tá, galera? Isso aqui também é uma questão de prova, tá? Esse lance de idade aqui, ó, a banca gosta muito de pedir. Ela vai fazer uma baguncinha com as idades aqui, então é bom você guardar no seu coração. 28 anos de contribuição se mulher e 33 se for homem, em caso de deficiência leve. Então isso aqui é uma aposentadoria voluntária, em casos de servidor com deficiência. 55 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, independente do grau de deficiência, desde que cumpridos aí os seguintes requisitos cumulativamente. Então, para ele se aposentar de forma voluntária aos 55, ela no caso, né? A mulher, e o homem aos 60, eles têm que ter cumprido esses seguintes requisitos aqui, ó. Tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Para ele se aposentar aqui com 55, ela, né? Se aposentar com 55 e ele com 60. Comprovada a existência de deficiência durante igual período. 15 anos. Tem que comprovar a existência de deficiência durante igual período. Comprovação de 10 anos de efetivo exercício de serviço público e comprovação de exercício de pelo menos 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então você tem que ter pelo menos 5 anos trabalhado nesse cargo onde foi concedida essa aposentadoria. Então, galera, essa aula aqui completou 1 hora. Eu vou parar aqui. Se vocês quiserem que a gente dê mais aulas sobre isso, porque geralmente a banca ela pede sempre o início da lei. Ela não se aprofunda muito na lei toda. Ela pede, geralmente, o início, tá? Então, se vocês quiserem que a gente dê mais aulas, deixa um comentário aqui embaixo, faz a aula 2, que a gente aí prepara uma aula para vocês, para a gente poder saber como é que está sendo aí a nossa recepção, para a gente saber como é que está sendo o nosso envio de conhecimento para vocês, beleza? Então, se vocês quiserem, deixa um comentário, eu faço a aula e a gente manda brasa, beleza? Tamo junto nessa jornada, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!